a respeito do que aconteceu ontem na Câmara Municipal também. Então hoje nosso programa está recheadíssimo de novidades. Bom dia, professor Petrônio. Bom dia, Toninha Campos, bom dia, ouvinte da Rádio Voz da Caçula. Mais uma vez eu quero agradecer, Toninha, pela abertura da rádio. Eu sempre agradeço os meios de comunicações da cidade, porque, como diz, a imprensa é o quarto poder, dependendo é o primeiro. Vocês são capazes de colocar e derrubar pessoas dos três poderes. Né? Graças a Deus a imprensa tem esse livre-arbítrio para se fazer isso. Foi uma luta, né, dos movimentos populares nas ruas nos anos 70 e 80, conseguimos derrubar um regime de exceção e colocar a democracia novamente em andamento no país. A democracia é difícil, muito difícil, porque ela exige uma discussão ampla, diferentes ideias, diferentes pessoas, diferentes posicionamentos, então é difícil governar na democracia, né? A gente entende que o prefeito, o governador, o presidente da República e o poder legislativo também, os vereadores, deputados, senadores, sofrem muito com essa diferença de ideia. O nosso país é muito grande, muito populoso, 200 milhões de pessoas, e é complicado governar, sim, né? Mas ainda assim a democracia é o melhor meio, porque todos podem falar. Pior é um regime que um cara só fala, um partido só fala e o resto... Todos obedecem, né? Todos obedecem. Aí fica complicado, né? Mas realmente estamos aqui para explicar o que aconteceu nos processos de negociações com a Prefeitura. Ontem vocês tiveram uma reunião e tiveram também uma assembleia. Sim. Né? Ontem o dia para vocês foi bastante movimentado. O que ficou decidido na reunião e o que ficou decidido na assembleia? Foram duas assembleias, uma de manhã, antes da reunião. Por quê? Porque quando nós convocamos a assembleia e nessa convocação pedimos para o pessoal ir vestido de preto como um protesto, na realidade a cor do protesto é vermelho, mas para não nos envolverem politicamente, falar que estamos do comunista, PT, sei lá o quê, né? Então a gente preferiu o preto, né? Que preto é luto. Mas então nós estamos utilizando essa cor. E para fazer pressão em cima da prefeitura, né? É um direito nosso, né? Suspendemos por um dia as aulas, que a gente faz o máximo possível para evitar a greve, porque é um transtorno para os pais e para os alunos, né? Há perda, sim. Então, mas graças a Deus essa pressão surtiu efeito, né? Os vereadores na sexta-feira, né, tentaram conversar com a prefeita também, alguns vereadores estiveram no Sinted, né, e pedimos ajuda, eles foram conversar com a prefeita estava irredutível, e aí ela, graças a Deus, a Márcia é uma pessoa assim, a pessoa dela é uma pessoa afável, é uma pessoa alegre, uma pessoa... Pessoalmente, a gente gosta dela. Administrativamente, que a gente é contra. O sindicato, né, eu como representante sindical, da diretoria do sindicato, a gente, independente do partido que está no poder, nós apoiamos ou não conforme o que ele faz. Se não se é Ciclano, Beltrano, sim, PT, PMDB, PU, raio que parte, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo, né? O presidente da FETEMES teceu um elogio, apesar dele ser do PT, ele teceu um elogio ao governador do estado recentemente, e eu também, pela atitude do governador em abraçar a causa da educação e tocar para frente o projeto da educação. Isso é muito bom. O governador é do PSDB, é o único governador do PSDB que está atendendo a categoria. E a gente fica feliz com isso, feliz com o Reinaldo Azambuja, como qualquer outro governador que passou por lá. Porque na verdade, ele não está governando só para o seu partido, ele está governando como um todo, para o estado todo e pelo povo, né? Exatamente. E assim então, que tem que ser. Claro, isso é um país desenvolvido, age dessa forma, né? Um povo desenvolvido, né? Dessa forma. Mas voltando à sua pergunta, então nós tivemos a Assembleia de manhã e por conta da abertura da prefeita às negociações, nós resolvemos parar o movimento, né, ficar em alerta lá dentro do sindicato, pessoal, colocamos em votação. Alguns queriam ir para a rua mesmo assim, com a pitaço,
ou ficar em frente da prefeitura, mas a gente fica com medo dos ânimos exaltados, como nós falamos lá para eles na Assembleia, nós não sabemos o que vai acontecer lá na mesa de negociação. Se alguém exaltar na mesa de negociação e vocês lá fora exaltar também, aí o circo pega fogo de vez. Né? Então não pode, a gente tem que respeitar as pessoas, independente de qualquer coisa. Então o pessoal aguardou lá, fomos conversar com a prefeita às 11 horas, ficamos até 1h30 da tarde. Até 1h30, das 11 até 1h30? As 4 negociações e a quinta de ontem foi assim. Teve dia de a gente entrar meio-dia, sair 2 horas da tarde, né? Nós e o pessoal da prefeitura. E graças a Deus houve um pequeno avanço, mas houve um pequeno, né? E o que ficou decidido? Ela tinha oferecido 8% para o magistério até julho, 7 meses, e a partir de agosto pagar o piso, que é 11,36%. Ou seja, os 7 primeiros meses perderíamos 3,36%. Bom, a categoria não gostou. E ela ofereceu apenas 4% para o grupo administrativo. Isso não cobre nem metade da inflação, que foi 10,67%, se não me engano. E aí ela reabriu a negociação e lá na mesa de negociação, já terminando a negociação, a professora Jussara, ela ajudou bastante também, a gente tem que reconhecer, e ela conversando ao lado assim com o secretário da Finanças, enquanto a gente discutia, né, eles anteciparam um mês, o piso, em vez de pagar em agosto, pagar em julho, porque como julho tem férias de 15 dias, esses 15 dias os convocados não são pagos, então a folha diminui. Diminuindo a folha tem como pagar o piso a partir de julho. E formaríamos uma comissão para, junto com a prefeitura, para acompanhar, não tomar decisão, né, que a decisão é da prefeitura, acompanhar a prefeitura, abrir o dinheiro do Fundeb, e tem que abrir, tá? Que sempre, nunca nós conseguimos que a prefeitura e nenhuma administração realmente abrisse os gastos do dinheiro do Fundeb. Quanto gastou com ônibus, com óleo, com combustível, com funcionário, com limpeza, com reforma de escola, tintim por tintim. Fala assim em grupos. Nós queremos discriminar e a lei manda discriminar esse gasto. Segunda ação dessa comissão é acompanhar os secretários da prefeitura, eles vão tentar enxugar mais a máquina, tirar alguns excessos, vamos utilizar esse termo, e com essa sobra desse dinheiro tentar pagar os restantes 3,36% dos 6 meses de janeiro a junho, pagar até o final do ano. Esse é o objetivo. Mediante isso aí, levamos para a Assembleia, né, e a Assembleia, depois de muitas discussões, existem várias opiniões, né, é a democracia, é difícil viver em democracia, a gente apanha lá, Toninha, muito, tá? Nós da diretoria sindical, a gente apanha muito porque, principalmente os mais novos, são mais exaltados e não têm experiência de negociação, e quer a coisa assim para já, né? E o mundo não toca assim, principalmente no momento de crise financeira internacional que já está assolando o mundo, né? A China, que crescia 10, 11% ao ano, vai crescer 4%. Nós que estávamos crescendo 4, 5, vamos crescer negativo. E assim por diante. Chile, está indo tudo para o beleléu. O desemprego aqui está chegando a 7,5%, 8%. Na Europa está 12, 15, 20%. Está um caos, né? Então, a gente entende isso também em relação às prefeituras, né? Mas eu acho que chegamos num acordo e tem possibilidade de evoluir. E a porcentagem chegou a quanto? Quantos por cento de aumento? Não, ela continua os 8% até junho, certo? Para o magistério. A partir de julho ela paga o piso integral e continua o 4% por administrativo. Só que 1/3 dos administrativos tem um curso do pró-funcionário, ensino médio e algum superior. Esses tiveram 6% já de reajuste e mais 6% de gratificação
no salário, que somado ao 4%, só os 6% sem da gratificação, dá quase a inflação, dá os 10%. Os outros 2% dos administrativos, eles têm a chance de fazer os cursos, o ensino médio, o pró-funcionário e melhorar o seu salário, certo? O que não pode, é lógico, quem tem curso superior ganhar o mesmo daquele que não tem nada. Isso, eu quero dizer, os administrativos ficam bravos, e até com certa razão, mas eu quero dizer para eles, eu até escrevi hoje no nosso Facebook, que os professores passaram isso nos anos 70 e 80. Meu pai, por exemplo, o professor Rebois, ele não tinha formação superior. A maioria dos professores não tinham formação. Quando veio a lei Jarbas Passarinho, em 1971, para organizar a educação, exigiu o curso superior ou, no mínimo, o magistério. O padre Jair saiu e falou: vocês vão fazer curso, senão vocês vão receber como professor leigo, o salário vai ficar lá embaixo. E foi o que aconteceu. Quem não correu atrás passou a receber menos da metade dos professores que tinham curso. Você acredita que com essa Assembleia serão demitidos os comissionados e os concursados serão contratados? Olha, a prefeita, o que diz a lei de responsabilidade fiscal? Ela diz que tem um limite prudencial. E o artigo 196 da Constituição, 169, então esteja invertido, parágrafo 2º, ele diz que a primeira medida a ser tomada quando atinge o limite prudencial é demitir os comissionados até atingir 20% do necessário. Como, pelos números lá, o necessário acho que não chega nem a 10%, teoricamente, se os números estiverem corretos, teoricamente basta demitir até atingir o 10% que cobre, atinge a situação. Ela falou que vai fazer isso e que tem alguns poucos cargos que são imprescindíveis para a administração que não vai ter como fazer. Mas ela vai procurar fazer isso sim. E tomar outras medidas também. E todos acataram essa decisão, quer dizer que não entrarão em greve e continuarão vocês... Estamos mobilizados, aguardando. Hoje, 2h da tarde, vai ser a primeira reunião da comissão, já para tomar algumas medidas. A presidente nossa, Maria Diogo, já enviou para ele, já fez um estudo rapidamente de ontem para hoje sobre algumas situações e já enviou para eles. Já tem duas situações que dá para resolver até o final dessa semana, rapidamente. Tá? Os cargos comissionados e algumas gratificações que estão acima do normal. Isso resolve em 2-3 dias. Tá? E aí tem outra situação que é mais complicada, questão da previdência e tal, que vai exigir ali sim um estudo mais aprofundado e ver o que dá para fazer. Então vocês já estão com meio caminho andado, no caso, né? O governador do estado já está tomando essas medidas, viu, Toninha? Inclusive, previdência. Ontem, viu, Neto? Ontem eu até passei para vocês, o prefeito de Coxim, ele concedeu o aumento aos professores, à rede do piso nacional. Coxim. Não tem, são 17 municípios, todos pequenos. Sonora, Terenos, a maioria dos pequenos, municípios bem pequenos. Silvíria deu a mais. Então, isso que não dá para entender. Municípios pequenos conseguiram fazer isso. Três Lagoas, que é uma arrecadação exorbitante, entre aspas, né? Mas é uma arrecadação boa, não consegue fazer isso. Então a gente fica assim, poxa vida, como que os municípios pequenos conseguem fazer isso e Três Lagoas, que tem uma arrecadação boa, mensal, não consegue fazer? Isso tem alguma coisa que anda errado. O pessoal fica irritado por conta disso. Eu lembro que quando a prefeita Simone estava na prefeitura e eu fiz parte do plano diretor, eu falei: Simone, tenta pedir para os meios de comunicação diminuir essa propaganda de empresa que Três Lagoas, seu na Veja, não sei o quê, porque essas empresas estão vindo com isenção de impostos. E vocês estão falando
estão passando a imagem para o povo que essas empresas vão vir e imediatamente vai Contratar, triplicar a arrecadação da cidade. Cuidado com isso. Não deu outra. Agora o que acontece? Lógico, a arrecadação aumentou, porque aumentou o posto de gasolina, hotel, isso não tem isenção de imposto. Veículos, aumentou barbaridade, um monte de coisa, né? Agora, as empresas tiveram essa guerra fiscal, né? Abriu mão do ISS, um monte de coisa. Tiveram uma E aí, uma isenção o povo- fiscal, na verdade, uma isenção boa para uma isenção empresa. boa, né? E aí o que acontece? Com isso, Passa o a imagem, município deixa passa de a arrecadar. imagem para o povo de uma coisa estrondosa e aí não tem. Né? Exato. Ou tem, sei lá. Então aí irrita mesmo a população, é falta de comunicação. O agente político, né, ele tem um sério problema, né? Ele depende do voto, a gente até entende isso, todos, né? Independente de partido. No afã de angariar voto, né, ele fala coisa além do que seria realidade, né? para agradar a população. E aí vai lá, mas cadê? Não tem. Aí o pau tora, né? Verdade. É E isso que tem acontecido. É isso que acontece. Olha o que aconteceu com a Dilma. Verdade. É isso que acontece. A população hoje, ela tem informações. Ela tem uma rede de informações que não tinha há 20 anos atrás.